Continuando, vamos falar nesse vídeo das ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. Qual a diferença principal e por que essa classificação? Então, a gente chama de ondas mecânicas aquelas ondas que se propagam em um meio material. Então, precisa do ar para se propagar, ou precisa da água, precisa de algum meio por onde ela se propaga, algum meio material, certo? Ela envolve o transporte da energia cinética principal desse meio e da elasticidade também. Então, existem moléculas no ar, por exemplo, que elas têm uma elasticidade entre si que fazem com que o som se propague, ou seja, essa molécula vibra a vizinha, que vibra a vizinha, que vibra a vizinha. Ela não sai daqui e vai para lá, ou seja, a onda ela não transporta a matéria, mas ela, por vibração, vai vibrando a sua vizinha, por pressão e descompressão das moléculas, e assim vai gerando a vibração, né, e a onda sonora. Então, a onda ela precisa ter uma regularidade, né, toda onda. Essa regularidade são em ciclos por segundo. A gente chama de ciclos por segundo de frequência, né? Então, essa regularidade da onda é chamada de frequência. Toda onda precisa ter uma certa frequência onde ela se repete, onde ela completa um ciclo, certo? A onda completa um ciclo, ela, né, repetidamente completando ciclos por segundo, vai ter uma certa frequência, né, de ciclos por segundo. Ou seja, pode ser, né, a frequência medida em Hertz, né, a sua unidade. Então, pode ser 300 Hz, 400 Hz. Nossa corda Lá, por exemplo, é em 440 Hz. Então, ela vibra através de uma onda mecânica, que precisa do ar para se propagar, né? Ela se propaga no ar a 440 Hz. Ok? Essa é a nota Lá na viola, que é esse instrumento aqui. Não é violino. Depois eu explico a diferença para vocês um pouquinho. Só a título de curiosidade. Ok? As ondas eletromagnéticas, então, são aquelas que não precisam, né, de um meio material. Elas podem se propagar no vácuo, por exemplo, que não tem ar, não tem, né, partículas. E elas são, em sua natureza, geradas por uma carga eletromagnética oscilante, né? Tem um aparelho que chama de osciloscópio, que ela mede a oscilação das coisas. Mas tem também o aparelho que faz a energia eletromagnética oscilar. Ok? Então, elas não dependem do meio que se encontram e podem se propagar no vácuo e em outros meios materiais também. Elas se propagam, na verdade, em todos os meios. Mas as ondas mecânicas não, são só nos meios materiais. No vácuo, por exemplo, o som não se propaga. Mas a luz sim, tanto que a luz do Sol chega até a Terra, né? Sai lá do Sol, se propaga em todo o vácuo do universo e é espelhada, então reacende de novo na atmosfera. Esse espelhamento na atmosfera faz que a gente vê do brilho do Sol. Mas no espaço, como não tem aonde se espelhar, é claro que não veríamos a luz do Sol lá, ainda que ela esteja se propagando pelo espaço inteiro, né? Senão não chegaria até a Terra. Então, alguns outros exemplos de ondas eletromagnéticas são ondas de rádio, as ondas do radar, por exemplo, os raios-x, né? As ondas do micro-ondas também são ondas eletromagnéticas. Então, elas não precisam do ar para se propagar. Tá bom? Geralmente, as ondas eletromagnéticas, né, têm em comum a sua velocidade de propagação no vácuo, que é 300 mil quilômetros por segundo. Então, equivale a 1 trilhão e 80 milhões de quilômetros por hora, que vulgarmente a gente chama de a velocidade da luz. A luz é uma onda eletromagnética, mas todas as ondas eletromagnéticas elas se propagam, né, tomando por base o vácuo, se propagam a 300 mil quilômetros por segundo, não é quilômetros por hora, porque é muito, muito rápido.
Ok? Então, só uma curiosidade para vocês. Por que que as ondas do mar, quando elas quebram, não tem característica de onda? Certo? Então, eu falei que uma das características fundamentais das ondas é que elas não transportam matéria. Então, nas águas profundas, no mar aberto, realmente o mar não transporta matéria. Mas por que que na encosta, assim, quando a onda quebra, por que que então ela leva as pessoas? Existe uma diminuição da profundidade muito brusca, né? Então a profundidade do mar diminui, causando a quebra das ondas. E aí, nessa quebra das ondas, ocorre a movimentação de toda a massa. Certo? Quando você quebra uma onda, aí sim, o que resulta é a movimentação de toda a massa de água e a formação das correntezas também. Após serem quebradas, as ondas do mar deixam de se comportar como ondas, né? A gente chama de ondas do mar, mas na verdade, naquele momento que a gente está ali tomando banho de mar, elas não estão se comportando como ondas, elas já estão quebrando. E nesse momento elas transportam sim a matéria, tanto que as ondas, né, ou puxam a gente para dentro do mar ou jogam a gente de volta para a areia. Okay? Só uma curiosidade que quando eu sempre digo na sala de aula, porque as ondas não transportam a matéria, aí os alunos perguntam, mas por que as ondas do mar transportam? Tampouco essas, ok? No próximo vídeo, então, falaremos um pouco da direção da propagação dessa onda, né? A classificação de propagação dessas ondas.